Salve, salve, nação botafoguense, beleza? Rapaziada, vamos aqui com esse vídeo que eu trouxe pra vocês, esse corte aí do canal Sport TV, com as últimas atualizações do mercado da bola do Botafogo e também falando a respeito do Mundial de Clubes, rapaziada, que domingão às 11 horas da noite já tem jogo. Vamos aqui conferir esse corte, mas antes, já se inscreve no canal, o canal é novo, então se inscreve, ativa o sino, rapaziada, que ativando o sino você vai sempre receber uma notificação de vídeo novo, beleza? Bora pro vídeo. Atlético de Madrid e Seattle Sounders, esse da MLS. Esse é o desafio do Botafogo, Richarlison, para essa fase de grupos, para tentar duas vagas. Uma das duas vagas, né? Precisa ficar pelo menos entre os dois primeiros para avançar às oitavas de final. Que falta de sorte do Botafogo. Cara, assim, a gente tem que ser realista, né? Se o Botafogo conseguir uma vaga, vai ser um feito histórico para o Botafogo. E não é tirando o merecimento que o Botafogo tem, porque o Raed acabou de falar, é o atual campeão da Libertadores e do Brasileiro. Mas vai enfrentar um PSG, que acabou de falar, campeão da Champions League, e um Atlético de Madrid que, cara, ele só não é campeão do Campeonato Espanhol porque lá existe um Real Madrid e um Barcelona. E mesmo assim tá sempre ali brigando com um treinador longevo que conhece tudo daquele time, com jogadores de alto nível. Dito isso, cara, eu acho que o Botafogo tem que pensar o seguinte, a gente vai, primeiro, claro, né, com o objetivo de tentar passar para as oitavas de final, mas, acima de tudo, saber qual é o nível que a gente pode chegar. Futebol, na questão bola e campo. Né? Um Renato Paiva, que é um começo de trabalho, até isso o Botafogo, né, deu azar, que é um começo de trabalho de um treinador, não é um trabalho consolidado como o Palmeiras do Abel. Então, até com os jogadores chegando de última hora, então, assim, eu não sei como que vai ser usado o Arthur Cabral, se vai ser junto com o Igor, ou se vai ser... E o Renato Paiva não vai ter tempo para ter essa possibilidade de testá-los juntos ou separados, vai ter que ser no próprio campeonato ou em um ou dois treinos. O próprio menino que chegou, o meio-campista, que ele falou que ele gosta... Montoro. Sim. Que ele prefere jogar por dentro, sendo assim, o Savarino fica onde? Vai ter que mudar o Savarino para fora? O próprio Santi Rodrigues, que não conseguiu ainda entrar nessa rotação, não mostrou porque veio, né? Não falou, né? Porque dessa contratação. Enfim, dito isso, acho que o Botafogo tem sim uma espinha dorsal interessante, tem bons jogadores e tem se reforçado de maneira até legal, né? Com jogadores também de qualidade, para tentar chegar ao nível mais próximo daquele Botafogo com Almada e Luiz Henrique. Mas é tentar galgar degrau por degrau, jogo por jogo, para ver lá no final como é que pode ter acontecido. Se classificou, para mim vai ser histórico. Se não classificou, é tirar lições. O que a gente precisa fazer para o próximo ano? Porque aí eu vejo o Botafogo com essas novas contratações brigando novamente por uma Libertadores, por um Brasileiro, por competições que o Botafogo pode vir próximo no final da temporada aí. E para falar dessas contratações, a gente já mostrou o Arthur Cabral, mas o GE. Globo está destacando também outro nome, esse que ainda não tinha. Botafogo, a nossa apuração, inclusive nossos repórteres, já vinham informando algumas das contratações que seriam concretizadas agora nessa janela. E essa é uma novidade do goleiro do Christian Lohr. É um defensor de 19 anos, falamos que estava no Independente Del Valle, e tem contrato até o final de 2028 e também passagens pelas seleções de base, né, Raed? Um goleiro que acho que até já enfrentou o Brasil, se não me engano. Já. No Sub-20, né? E aí... 17 e 20. Ele passou por toda a geração do Equador na base. Eu tenho muita propriedade para falar, porque eu fiz muitos confrontos dele, inclusive contra a seleção brasileira. É um goleiro de uma dinâmica ali, de velocidade de reação muito grande. Ele é um goleiro de bom porte físico, um goleiro extremamente promissor. Em determinados jogos do Equador contra a seleção brasileira, ele foi um dos destaques. Então, os enfrentamentos de Brasil e Equador na base, no Sub-20, eles são muito pegados. É um dos grandes rivais da seleção brasileira na base hoje, é o Equador. E o Christian Lohr foi muito bem nas competições que atuou contra a seleção brasileira. É um goleiro de projeção, da mesma maneira como o Perry, quando chegou no Botafogo, era um goleiro de projeção, da mesma maneira como o Léo Link, quando chegou no Botafogo, um goleiro de projeção. Não se imagine que ele vá disputar uma titularidade com um goleiro já consolidado. Mas é um goleiro que pode vir a ser uma boa alternativa para o Botafogo no elenco daqui a alguns poucos anos. E a sequência de jogos, então, do Botafogo nesse grupo, nesse difícil grupo do Botafogo na Copa do Mundo de Clubes, começa talvez com a partida mais tranquila, né? Agora, a sorte ganhar é isso. Contra o Seattle Sounders. Que ele ganhe bem, jogando bem, fazendo um jogo bem... com propriedade, e aí ele vai para os outros dois jogos já com
com um emocional já diferente. Então é muito importante pro Botafogo fazer um belíssimo jogo contra esse ato. E é isso no dia 15, né? E no dia 19, no domingo, aí no dia 19, às 10 da noite, enfrenta o PSG. E no dia 23, o último jogo do grupo contra o Atlético de Madrid. Aí, lembrando mais uma vez o regulamento, os 2 primeiros de cada grupo avançam às oitavas de final. Então, nada mole vida do Botafogo nessa Até Copa do Mundo de Clubes. Primeira rodada, os dois se enfrentam, né? Sim. Então, claro que se não houver empate, um vai perder. Então, esse time que já perdeu o europeu já vai ficar meio assim. Ih, agora temos que ganhar os 2 próximos. E se um perder, o outro tem que ganhar. Sabia, tava demorando. Ainda bem. Mas é isso. Então, pro Botafogo é importantíssima essa estreia contra o Seattle. Né? Não vai ser fácil, não tô dizendo que é fácil, enfim. Tem que respeitar o time da MLS. Mas se o Botafogo quer galgar realmente essa próxima vaga, tem que vencer e convencer. Para começar a botar medo nesses times europeus. Para quem perder desses 2, se houver, né, um perdedor, os caras falam, opa, peraí, agora nós vamos pegar o Botafogo que venceu a primeira partida e venceu bem. Então vamos lá, Botafogo, vamos acreditar, vamos sonhar. Outro brasileiro sonhando com uma vaga nas oitavas de final, quem sabe avançar da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes, outro aqui do Rio de Janeiro, é o Flamengo, né? O rubro-negro que está aí se preparando também via. E aí, nação, beleza? Vamos seguir aqui com as notícias do Botafogo. E vamos falar um pouquinho mais a respeito desse contratado aí do Botafogo, né, rapaziada? Goleiro, né? Goleiro Lor. Vamos aqui com a informação que eu trouxe pra vocês do Botafogo Notícias, rapaziada. Que trouxe pra gente a informação aí. Christian Lor, goleiro equatoriano, 19 anos, assinou com o Glorioso até o fim de 2028. Então, mais um reforço aí chegando, pessoal. No Nilton aí para reforçar o nosso Glorioso. Vamos aqui com mais informações sobre esse goleiro aí. Eu não sei, pessoal, não conheço ele, então não sei se ele é um bom goleiro, né? Mas é novo, é promessa aí, ainda mais que o Léo Link teve essa lesão, né, pessoal? E tá afastado por um tempinho. Então vamos seguir aqui com mais informações a respeito do Christian Lor. A contratação do Christian Lor é mais um sinal claro de visão a longo prazo do Botafogo. E estamos falando de um goleiro com rodagem internacional na base, vindo de um dos projetos mais consistentes da América do Sul. O Independente Del Valle, Lor tem perfil moderno, é alto, técnico e já mostrou personalidade em competições como o Mundial Sub-17 e o Sul-Americano Sub-20. Aos 19 anos, ele chega com bagagem de formação e muito potencial de evolução. Não é uma contratação para agora, mas um investimento no talento assim mostra que o Glorioso, né, está pensando grande. Se for bem trabalhado, Lor pode ser o futuro titular da meta alvinegra ou até gerar retorno financeiro no mercado europeu. Vale ficar de olho. Então, pessoal, eu posso falar para vocês que eu não conheço ele, mas gostei da contratação do Botafogo. O Botafogo está mostrando aqui que aprendeu a trabalhar com planejamento. O Christian Lor é novo, mas já vem com bagagem de seleção de base e formação de Independente Del Valle. O Independente Del Valle, né, pessoal, que está formando muitos jogadores promissores, então é bom a gente ficar de olho sempre nesse clube, que revela jogador como poucos. A gente sabe que o goleiro precisa de tempo, né, para maturar, mas é assim que se constrói um elenco forte e com futuro. Esse cachorro aqui do vizinho tá atrapalhando, né, rapaziada? O cachorro não para de latir, mano. Eu já fiz pra ele, mas ele não para não, mano. É complicado fazer o vídeo assim. Vamos continuar aqui, ó. Deixa o menino ir, né, se ambientando, treinando com o grupo, pegando a cultura do clube. Quem sabe não vira um novo gatito daqui a alguns anos. Então sejam bem-vindos aí, Lor. Aqui é trabalho, né, raça e muita cobrança. Mas também tem amor e apoio quando veste o Glorioso, rapaziada. Então esperamos que ele consiga, né, mostrar, quem sabe futuramente, um bom futebol, né? Seja um paredão pra gente. O Botafogo tá contratando assim, pessoal. Tá sempre no mercado atrás de talentos, né? E o Del Valle aí, o clube é muito formador, então é sempre bom a gente estar de olho aí. E pode ser que seja um futuro gatito aí, né? Fecha o gol pra gente. Ficamos por aqui. Se vocês conhecem o goleiro, comenta a respeito aí. O que vocês acham dele. E até o próximo vídeo.